Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Sejam todos muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, diante dessa pandemia mundial aí do coronavírus, achei importante a gente lembrar que vários jogos ao longo dos anos abordaram doenças contagiosas assolando o mundo. Às vezes isso vai para o lado da experiência pessoal, às vezes tem uma análise social mais ampla, mostrando consequências disso na sociedade, ou às vezes é puramente do ponto de vista da evolução biológica, tipo Plague Inc. Então, a proposta desse vídeo é a gente dar uma olhada em alguns games que trabalham pandemias e discutir rapidamente questões históricas em torno deles. Ou seja, coisas tipo Resident Evil, Last of Us, um vírus X qualquer, esses games de zumbis estão todos de fora. Feita essa ressalva, vamos começar fazendo de sempre. Então, aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiu aula de história, galera. Vambora! Bom, galera, dando prosseguimento para a nossa lista de games da pandemia, o primeiro deles é o Plague Tale Innocence. Ele foi feito pelo Asobo Studio em 2019. Esse game se passa na Aquitânia, que é uma região no sudoeste da França, no ano de 1348. Esse ano é importante por dois motivos, gente. Primeiro, porque ele nos coloca dentro da Guerra dos 100 Anos, que é disputada entre a França e a Inglaterra por causa de questões em torno da sucessão do trono francês. E o segundo motivo é que esse ano é o início do período de pico da peste negra, que vai mais ou menos de 1347 até 1351. Ou seja, é uma época de problemas sociais graves, o que significa dizer que é o momento perfeito para escrever um jogo de videogame abordando a vida de um pequeno grupo de pessoas e como essas pessoas se comportam diante dessa situação excepcional. Dito isso, e tentando minimizar os spoilers, o jogo também tem algumas referências à praga de Justiniano. Essa é muito mais antiga. Ela assolou o Império Bizantino no ano 542 e também no 541. Mas ela volta a bater na sociedade bizantina, ou ela dura, ela tem recorrências, até alguma coisa tipo uns 200 anos depois. O total de mortos é bem variável de acordo com as fontes, mas as estimativas mais sóbrias aí ficam na casa dos 30 milhões de pessoas, mais ou menos. O vilão do game faz parte da Santa Inquisição, que é um conjunto de instituições da Igreja Católica que nasce para combater as heresias a partir do século XII. Cuidado aí para não confundir com a Inquisição Espanhola, beleza? Essa aí vai ser criada 100 anos depois. Aliás, a Inquisição Espanhola me parece muito mais uma medida de controle lá do Fernando de Aragão e da Isabel de Castela para ter uma Inquisição própria, fora do controle do Papa. Já que a gente está falando de Inquisição Espanhola, convém lembrar do grande Monty Python e dos quadros que eles fazem dando uma zoada na Inquisição. Depois aproveita para ver isso aí. Bom, voltando para as pandemias, antes que eu saia ainda mais do trilho, é importante a gente lembrar que a ligação entre a praga de Justiniano e a peste negra está dentro do game também. Embora hoje a gente saiba que as duas estão relacionadas à bactéria, que é a Yersinia pestis, é aquela que infecta os humanos a partir da pulga dos ratos e tudo mais, no jogo tem um mal sobrenatural lá, que é o Prima Macula. Essa doença circula no sangue de um dos personagens. Legal também pensar que essa expressão do latim, se a gente fosse traduzir para português, seria como mancha ou como defeito inicial. Rola também um livro proibido dentro do jogo. Esse livro potencialmente pode curar esse personagem infectado. Aliás, esse lance da proibição de livros aí é a cara da Inquisição, das duas, né? E me faz pensar também naquela cena do incêndio da biblioteca, lá no Nome da Rosa. Aliás, vocês podem escolher se vocês preferem o livro do Umberto Eco ou a versão cinematográfica do Jean-Jacques Annaud. As duas são excelentes, bem diferentes, mas excelentes. E por falar em livro e incêndio, Fahrenheit 451, meu povo. Fahrenheit, não esquece, beleza? Gente, vamos pro segundo game da nossa lista e ele é o Vampire. Não é o filme alemão do início dos anos 30, o jogo de 2018, beleza? Bom, o Vampire é um game feito pela Donod Entertainment e publicado pela Focus Home. Essa é a mesma empresa que está por trás da distribuição do Plague Tale. Eu boto fé que deve ter uns historiadores tomando decisões por lá, cara. Os caras mandaram bem demais. Mas enfim, vamos aí.
O jogo se passa em 1918, com um sujeito que volta a Londres depois da Primeira Guerra Mundial e acorda numa cova coletiva. Esse é um dado importante para os historiadores, galera, porque uma cova coletiva é sempre um sintoma de epidemia, de guerra, de surto de fome, desastres naturais ou catástrofes de alguma espécie. Isso acontece não só na gripe espanhola e na peste negra, mas em vários conflitos armados do século XX. Desde casos mais famosos, como os do Holocausto, até outros menos conhecidos, como o genocídio de Ruanda, por exemplo. No século XXI, o primeiro caso que me vem à cabeça é o do terremoto do Haiti. A coisa foi bem horrível por lá, beleza? Então, tudo isso para dizer que covas coletivas são historicamente mapeáveis e têm um sentido, nos servem como uma pista muito grande para a gente entender determinados tipos de agitação social. Bom, voltando ao Vampire, um dos lugares visitáveis nesse jogo é Whitechapel. É o bairro londrino paupérrimo e infame por causa do Jack, o Estripador. Aliás, Whitechapel também aparece no Assassin's Creed Syndicate, no The Order 1886 e também no Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. É essa Londres aí, gente, assolada pela guerra, pelo crime e pela pobreza, que teve que lidar com a gripe espanhola e, adivinha só, ela também é discutida dentro do jogo, apesar de não ser, vamos dizer assim, a estrela principal. No game tem uma epidemia de uns vampiros fracos e, tô tentando não dar um spoiler aqui, uma das coisas que o jogador tem que investigar é uma possível ligação desses vampiros com a nova gripe. Bom, saindo um pouco do terreno da ficção e voltando para a história, a gripe espanhola acontece entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920. Ela infecta cerca de 1/4 da população mundial e vai matar uma quantidade que varia um pouco da sua fonte de pesquisa, porque eles variam de 20 a 50 milhões de pessoas. Isso se deve em parte também à Primeira Guerra Mundial, à falta de higiene nas trincheiras e uma série de outros fatores aí. Mas o ponto é, para manter a moral das tropas lá em cima e para não alarmar ainda mais uma população que já está passando por maus bocados, vários países censuraram os dados dessa pandemia. Um dos locais da Europa que teve ampla cobertura jornalística sem censura foi a Espanha. Por causa disso, criou-se a impressão de que o país foi um dos mais afetados do continente, sem dúvida contribuindo para que a gripe ganhasse o apelido de espanhola e fosse representada como uma mulher espanhola nas charges de época. O Vampire e o Plague Tale certamente não são aqueles jogos AAA, arrasadores de quarteirões, que vendem milhares e milhares de cópias e tudo mais. Por outro lado, eles oferecem roteiros e narrativas baseadas em fatos reais, e na minha humilde opinião, são mais interessantes do que mais um desses games, onde você vai ter caras musculosos, com armas gigantes, destruindo alienígenas ou terroristas, ou ainda alienígenas terroristas. Bom, para quem tá cansado da mesmice desses games mainstream e do pay to win e do grinding e dessa coisa toda, vale a pena dar uma conferida nesses jogos mais focados em história e em desenvolvimento de personagem. Nesses dois casos específicos, até porque esses games entram em promoção nas lojas digitais com alguma frequência, beleza? Bom, para finalizar, eu queria deixar registrado aqui o meu agradecimento a todo mundo que tem me assistido, pelo crescimento do canal, pelo feedback de vocês. Recentemente a gente chegou a 500 inscritos, pode parecer pouco diante de gigantes que tem por aí, mas ainda assim é um marco importante. Bom, nesses tempos de coronavírus, eu tenho um pedido aí, galera. Se preservem, cuidem de vocês mesmos e das suas famílias, fiquem atentos às orientações dos órgãos de saúde e quem me assiste há algum tempo e convive comigo sabe do apreço e do gosto que eu tenho pelo rock e pelo metal. Então eu queria deixar esse vídeo aí e fechar ele com as palavras do Rob Halford, o vocalista do Judas Priest e um dos caras que ajudou a formatar o que hoje a gente chama de heavy metal. Massa? Eu cruzei essas imagens dele com cenas do game Brutal Legend e com os shows do Priest. Eu vou ficando por aí e dessa vez, mais do que nunca, se cuida aí todo mundo, beleza? Abraços virtuais e à distância e racha de estudar, galera. Até mais. Hello, Metal Maniacs. Right, so at times like this is when the metal community comes together, right? We know what we've got to do as far as keeping things clean, and that includes washing your hands as many times a day as is needed. Try and be isolated,
If you go out, don't buy everything. Don't be a toilet paper hoarder. Don't be a kitchen roll hoarder. Don't be a hoarder of any sort. Because we're all in this together. We have to keep each other safe. We have to do the isolating. We have to do the quarantining. Whatever we need to do. This is serious, okay? But we're going to get through it. Because we've been through these problems, these situations before in history. And humanity has this great tenacity to pull together and to be strong and to overcome things that come before us. So, look after each other, look after yourselves, your family, your friends, your loved ones. Stay in touch. That's an important thing. Text each other and Facebook, or rather FaceTime, Instagram. All of it is incredibly important. You know, when there's a lot of fear floating around, this is when we really have to kind of look out for each other and do what's necessary and the right thing to do. So, there you go. Those are my little words of advice. I love you. Keep strong. Keep safe. Keep metal. Oh yeah.